Essa é uma das antigas estruturas ferroviárias que tem aqui em General Câmara, numa ferrovia que ainda vai passar por uma ponte grande, nesse mesmo estilo, sobre o rio Taquari, que tem uma história interessante, assim como eu vou te mostrar também o outro lado, onde tem a comunidade do Barreto, uma antiga estação de trem já no lado de Triunfo, tudo aqui em Destinos do Sul, onde eu te desvendo a nossa natureza, a nossa história e a nossa cultura. A história dos antigos trens que circulavam aqui em outros tempos sempre fascina muito dos que nos acompanham. É uma história interessante, marcante, com umas estruturas interessantes, muitas vezes desconhecida de muitos, como é esse viaduto ferroviário, pode ser assim, nessa parte que ele fica bem perto da estrada. Eu botei o meu carro ali na beira da estrada, que está passando ali, perto dessas propriedades, num belo fim de tarde, e eu pude pegar então imagens dessa ponte. Tem uma outra depois que a gente passa por baixo de carro, e depois tem então essa ponte ferroviária sobre o rio Taquari, e eu vou atravessar o rio de barca, porque ainda não tem uma ponte rodoviária. Essa aqui até tem uma arquitetura um pouco diferente, e logo ali adiante tem uma outra com a estrutura igual àquela primeira e parecida com a do rio. Não tem como não pegar a minha sombra aí na estrada. E aqui tem um poste meio caído. Já foram colocados outros novos, provavelmente em razão das cheias do Taquari, do Jacuí, e talvez tenham avançado aqui sobre essa região. E como eu te disse, tem uma outra ponte onde a estrada passa por baixo, na realidade um viaduto ferroviário, onde essa estrada de chão passa embaixo, e a gente já está bem perto de chegar ao ponto onde a gente atravessa de balsa o rio Taquari. E a gente chegou então aqui nas margens do rio Taquari, onde tem essa belíssima ponte ferroviária com uma interessante estrutura metálica. E para a gente atravessar pro outro lado tem que pegar então a barca. Quando eu estava chegando aqui, ela estava saindo para ir lá para o outro lado, lá no fundo onde tem os carros embarcando. Logo logo ela vem para cá e a gente entra com o carro dentro dela e vai até a outra margem. E aí vem chegando então a barca, e aí vamos pegar o carro para poder embarcar na barca ou na balsa e passar observando essa bela estrutura. E aqui vamos nós. Tive que sair pelo outro lado ali. Do lado do motorista ficou bem trancado e a moça brincou, ficou preso. Eu saí pelo outro lado. Claro que podia ter ficado dentro do carro, mas eu saí aqui para pegar essas belíssimas imagens de um fim de tarde magnífico, e para a gente poder apreciar toda essa estrutura erguida em 1911 ou inaugurada em 1911, mas tem uma história difícil, uma história trágica. Eu já te contei em outros conteúdos, quem nos acompanha já conhece. O engenheiro Claudio Maton, francês, que veio projetar essa ponte. Ao longo da obra, que começou de um lado e do outro da margem, ele percebeu na obra que os lados não iam se encontrar. E ele tentou revisar os cálculos, o que ele tinha feito de errado, ou foi a execução que foi errada. Mas ele não conseguiu perceber e não se conformou com esse erro. No dia 26 de janeiro de 1909, ele teria
ido até a metade da ponte e se jogado nas águas do rio Taquari para nunca mais voltar. Ou teria dado um tiro, sem que até teria se enforcado em uma árvore. Não se sabe. Mas é uma história marcante desse lugar. Enquanto a gente está atravessando então o rio Taquari, que está descendo lá em direção ao rio Jacuí, enquanto o sol vai caindo. E essa história marcante foi contada num blog aqui por alguém aqui da região, né, num veículo local. E parece que uma herdeira desse engenheiro descobriu essa história e ficou bem interessada e disse que se interessava para a história desse seu antepassado. Enfim, houve esse encontro. E, inclusive, parece que se sabe, eu não consegui pesquisar a tempo, onde está enterrado esse engenheiro. Ele está enterrado aqui. Aí fica a questão que talvez ele não tenha caído no rio, ou enfim, não se conseguiu resgatar o corpo, enfim, no momento que a gente já está chegando aqui na outra margem. Já vou ter que pegar o meu carro aí para seguir a viagem. Passando então o rio Taquari, a ferrovia então que passa pela ponte, vem para esse outro lado e tem essa curva aí, que conforme tu olha parece que ela vai entrar dentro daquela igrejinha que só se vê a torre ali por trás das árvores. Uma imagem bem interessante. E na balsa ali tem o cara que pilota esse barco e tem uma mulher que organiza ali o trânsito. E depois a gente acerta um valor de R$13 para fazer a travessia. Eu perguntei o nome dela, acabei me esquecendo. É memória recente. Enfim, compartilhar essa situação contigo. E ao fim do dia a gente tá um pouco cansado, gravou muitos conteúdos para ti, então dá uma olhada nos vídeos que eu fiz recentes aí de Santo Amaro, de General Câmara. Enfim, mas ela tava, eu falei para ela, pô, deu tempo de contar toda a história do engenheiro aí ao longo da travessia. E ela me confirmou, perguntei, ela confirmou, parece que foi realmente ele se matou com um tiro na cabeça, até porque o corpo foi facilmente encontrado, estaria enterrado aqui no cemitério. Se tivesse caído no rio, talvez, com recursos da época aí, de 1909, talvez ele nunca mais fosse encontrado. Que ao longo da linha tem uma pequena ponte, vou pegar aqui de lado, e o fluxo de trens aqui é muito raro, teria trem de carga. Eu não sei como é que ficou essa ferrovia depois das enchentes. Ali tem uma passagem de nível onde os carros passam e tem a sinalização para parar e escutar o apito do trem. Ali então tem a placa pare, olhe, escute, pegando ela aqui de trás. Deixa eu mostrar a sinalização então do Barreto, que é a próxima estação, que fica um pouco mais adiante. Eu já tive por ali, o lugar hoje é uma moradia, a estação não está com a manutenção, vamos dizer assim, quer dizer, está tendo moradia, mas acho que merece, é um restauro, pelo que eu sei de outras vezes. Vamos ver como é que está hoje, vamos pegar aí só umas imagens. E aqui o trilho até faz um desvio, tem um desvio para fazer manobras aí com as composições. E aqui é a estação de trem que eu te comentei, erguida nos anos 1930. Está lá escrito no letreiro Barreto. Tem um pouco de barulho aqui dos sapos. Então o pessoal está cortando grama ali do outro lado. Tá quase caindo a noite aí. Lá no fundo tem a igrejinha, então, que eu te comentei. Confirmou aquilo que eu tinha te comentado, que tem
principalmente nesse lado esquerdo, pessoas morando como é comum em outras antigas estações de trem. E já no crepúsculo, a gente chegou aqui nas margens do Jacuí, mais ou menos perto onde ele está recebendo as águas do Taquari. E lá do outro lado, aquela cidade já iluminada é São Jerônimo. E aqui eu tô num deck, numa estrutura nova que foi colocada há pouco tempo aqui no centro dessa histórica cidade de Triunfo. E é claro que tem eu amo Triunfo. É uma questão os cidadãos que amam seu lugar. Vamos colocar dessa forma. Isso tá uma febre em várias cidades. E tem um casario interessante. Aqui uma época tinha um bar. Não sei, agora acho que tá fechado, tá para alugar esse prédio histórico. Mas foi aberta uma cafeteria logo adiante ali, bem bonita. Eu vou te mostrar. E tá interessante essa noite com os plátanos dessa rua iluminados. Uma bela estrutura que valoriza a natureza urbana do lugar e, como disse, foi feito esse deck novo, uma estrutura nova que não tinha, para valorizar a paisagem do rio Jacuí, para estreitar essa relação com o rio, pode-se dizer assim. O rio que subiu forte em 2024, tu já está cansado de saber. E inclusive, tá meio escuro, mas dá para ver que tem só uma espécie de banco de areia ali, uma pequena ilha, que era cheia de árvores. Tinha uma estrutura, podia talvez acampar ali para pescar. As árvores todas foram arrastadas, os danos foram grandes e as águas subiram aqui na cidade. E a noite então já vai caindo. Eu vou te mostrar alguma coisa aí na medida do possível. A gente volta para mostrar mais. Aqui tá tem umas placas com o nome das ruas e uma que marca a altura que atingiu a enchente de maio de 1941. Eu não encontrei nenhuma referência à enchente de maio de 2024. Da altura que a água chegou foi maior, mas eu não sei exatamente como foi aqui em Triunfo. Eu vi vídeos que a água chegou ali adiante, mais ou menos onde está aquele carro. Isso que eu consegui apurar. E aqui do outro lado eu te comentei que nesse prédio de 1916 aí tem um empreendimento novo, um café bem interessante, valorizando esses belos prédios. Fica a dica então de um belo lugar em um prédio histórico na beira do rio. Na frente então desse sobrado, que eu não sei se ainda é a sede da prefeitura, alguns escritórios, em um prédio onde teria dormido a princesa Isabel nos últimos anos do Império, pouco antes da proclamação da República. Teria passado por aqui e teria dormido nesse prédio. E aqui foi colocado então um palco, eu acho, para espetáculos e apresentações aqui da cidade. Claro que eu vou te deixar o convite para ouvir o sino, que está batendo bem na hora que eu ia começar mais uma gravação de uma cena para ti. E o sino da igreja está tocando nesse início de noite. A gente mostra essa igreja que é bem antiga já nessa noite. Inclusive um badalar bem interessante aí. Vale a pena ficar escutando. E eu vou segurar para te convidar para curtir, compartilhar esse vídeo. Mas segura que eu tenho mais histórias para ti, algumas coisas que eu vi
em algumas placas colocadas aqui, como essa que está aqui falando da Rua dos Plátanos, mas lá atrás tem uma outra placa, um pouco lá atrás, que tem uma história interessante de um combate da Revolução Farroupilha que aconteceu aqui nas ruas da cidade de Triunfo. Agora posso então te convidar para, além de curtir, compartilhar esse vídeo, te inscrever no nosso canal e seguir nas nossas redes sociais, também para dar uma olhada na descrição desse vídeo, onde eu sempre coloco links onde tu pode comprar, desde passeios saindo de Porto Alegre, pacotes de viagem, até passagens aéreas. Também pode reservar o teu hotel, comprar ingressos para atrações turísticas aqui do Rio Grande do Sul, ou tu pode entrar em contato conosco, que a gente pode montar um roteiro especial para ti. E eu vou dar seguimento a esse vídeo mais um pouco, porque é de noite, a gente volta outro dia, de dia, para mostrar mais, para ir no museu que eu já te mostrei em conteúdos mais antigos, para dar uma atualizada, mostrar mais os casarões. Eu vou te mostrar mais um pouco só desse início de noite da cidade e te contar algumas histórias resumidamente. E uma hora a gente volta para aprofundar mais histórias e mostrar mais detalhes dessa cidade belíssima. E os sinos estavam tocando para chamar os fiéis para a missa. Eu já tô vendo que a igreja está aberta, tem umas pessoas ali. Provavelmente vai ter a celebração da missa diária, acho que das 6h30 ou das 7. E eu tô subindo essa praça que também tem uns belos plátanos, para te deixar curioso de conhecer ela de dia. Tem uns vídeos antigos, mas a gente volta a te mostrar nesse novo formato aí, o 4K que a gente está colocando. Aqui tem uns bancos também. Eu passei ali atrás, não sei se dá para enxergar aqui. Vamos ver se tem outros ali na frente também. Mas são aqueles bancos que existiam no auditório Araújo Viana, em Porto Alegre. Tem uns que estão aqui também nessa praça de Triunfo, na frente dessa igreja, uma das mais antigas do Rio Grande do Sul. Aqui tem a Capela do Divino Espírito Santo. E eu tô deixando a igreja para trás, onde está acontecendo então uma celebração religiosa, uma missa. Tá bem concorrida, a igreja tá lotada. Eu não sei se é uma data especial ou realmente é corriqueira essa lotação da missa. Aqui estão os bancos que eu te falei, que eram do auditório Araújo Viana. E eu já vou avançando, deixando a igreja para trás, deixando o pessoal na missa. Dei uma acompanhada ali um pouco. Tinha umas canções, era uma oração e o pessoal fez em forma de canção, estava tocando. E agora tem uma leitura, enfim. Daqui a pouquinho tem que voltar para Porto Alegre, mas tem que acompanhar um pouco. Eu peguei umas imagens ali de dentro, acompanhar um pouco essas celebrações. A gente mostra tanto as igrejas como um patrimônio histórico importante, e às vezes tem que valorizar as celebrações. Ficou com as imagens por enquanto, porque sabe, uma outra hora a gente coloca um pedacinho de alguma celebração para ti que aprecia as igrejas além do patrimônio histórico, mas também por ser uma casa de fé católica, para quem é praticante e fiel dessa religião. Já te contei minha relação, eu casei na igreja, as filhas foram batizadas, enfim, a gente até não é tão praticante, embora tenha as nossas espiritualidades, e sempre busca desejar sucesso, ou desejar a paz e o sucesso pessoal, sentimental, que tu possa ter uma paz de espírito. É o que todos queremos.
independente de ter fé religiosa ou não. Mas a paz nem sempre ocorreu aqui no nosso Rio Grande do Sul, como tu já deve saber. Houve outros tempos que nessas ruas ocorreu um combate sangrento, os tempos da Revolução Farroupilha. Os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam, sim. Peguei um trechinho da missa então pra ti aí. E lá no alto tem acho que uma ave fazendo um barulho. Mas essas torres também são bem interessantes. E na praça, que fica aqui do lado da igreja, foi armado esse toldo com bancos bem compridos para refeições de várias pessoas na celebração da festa do Nosso Senhor Bom Jesus do Triunfo, que se celebra no dia 6 de agosto. Eu estou gravando aqui no dia 31. Aqui tem um prédio atrás da da igreja, anexo, e ali atrás das árvores tem a igreja, para pegar mais imagens dela. E aqui a praça com mais desses bancos que eram do Araújo Viana de Porto Alegre. Tem em outras cidades também, já te mostrei em Barra do Ribeiro, e tem também aqui em Triunfo. Até a praça está bem cuidada, acho que foi pintada recentemente, não sei se para festa, se foi feita uma revitalização, pelo que eu me lembro de outras vezes. E aqui então está a igreja nesse começo de noite, e talvez seja por isso a missa tem tanta concorrência. Diz que toda semana tem missa e vai ter uma grande festa no domingo, então, dia 3 de agosto. E vou te mostrar mais um pouco aqui desse casario na noite, um pouco da iluminação aqui, pegando o patrimônio histórico de noite. Ali adiante tem a casa onde nasceu Bento Gonçalves, onde morou Bento Gonçalves, agora me fugiu. Mas enfim, é o museu da cidade, essa do lado dessa casa azul, essa branca que tem as janelas com uma moldura vermelha. E ela tá com uma pintura, parece bem nova, em relação às outras vezes que eu tive aqui. Vou pegar um pouquinho da praça aqui que eu já te mostrei em conteúdos mais antigos, esse belo e interessante museu. Claro que essa hora o museu está fechado. Eu te contei da história desse tio avô que teria morado em General Câmara, parece que teria morado em Triunfo, e parece que teria morado nessa casa. Queria conferir melhor essa história. Enfim, aí ao longo do século XX, tio avô já falecido, foi uma espécie de avô para mim. Não conheci meu avô, mas conheci e convivi com ele na infância. E mais um pouco da praça, tá com os toldos lá para essa festa, então, nesse começo de agosto. Aqui tem esse antigo teatro, que é um dos mais antigos do Rio Grande do Sul, ele de 1848, fica aqui atrás da praça. Vou pegar só um pouquinho dele. Como te disse, tem que voltar aqui para falar melhor desse lugar. De dia eu já tive publicando um conteúdo, já entrei dentro daquele teatro já faz um tempo. Terei aqui de novo, descobrir novas histórias. Enfim, também conhecida como uma sala Corpo Santo, o famoso dramaturgo aí de tempos atrás. Também contei a história, tem a casa dele, que simplesmente está em ruínas, uma figura polêmica que circulou por essas terras aqui também. Enfim, várias histórias, não vai dar para
contar todas, mas uma situação eu vou te colocar. Eu falei que mostrei então uma festa de Bom Jesus do Triunfo nessa igreja que é de 1754, uma das mais antigas do Rio Grande do Sul. Sentei um pouco nesses bancos históricos para esperar um carro com uma música passar para seguir te contando um pouco mais de histórias antes de fechar a conta e voltar para Porto Alegre. Eu te falei de coisas então da celebração religiosa, sempre procurando a paz, falei dessas situações, sempre a arte também procura trazer algo mais, figura do teatro. Mas em um outro agosto, há 188 anos atrás, mais precisamente no dia 2 de agosto de 1837, aconteceu uma batalha nessas ruas. As tropas do general Neto cercaram a cidade que estava sob domínio dos imperiais. O general Neto estava do lado dos farrapos. E essa cidade então estava dominada, controlada pelos imperiais, mesmo após a proclamação da República Rio-Grandense, que tinha sido no 11 de setembro do ano anterior, em 1836. E os combates foram intensos, então, entre os farroupilhas que queriam reconquistar aqui Triunfo e os imperiais protegendo a cidade. E só para te resumir, uma hora a gente conta mais, que estava ancorado aqui na frente, no Rio Jacuí, em linha reta com aquele prédio da prefeitura, que é onde parou então a princesa Isabel. Estava ancorado o navio do inglês John Glenfield, que inclusive participou da Batalha da Ilha do Fanfa, que prendeu Bento Gonçalves, que foi, se eu não estou enganado, em outubro de 1836. Já tive na Ilha do Fanfa, já contei essa história, tem que voltar lá. No momento que eu estou passando aqui, mais perto da frente do museu, então, Museu Farroupilha. E esse navio então estava ancorado aqui na frente sob o comando de John Glenfield. E esse navio ou barco resolveu então participar, claro, do combate e começou a bombardear a cidade, tentando atingir os farrapos comandados pelo general Neto, mas acabou atingindo alguns amigos, alguns imperiais. Inclusive, uma bomba teria atingido uma bala de canhão teria atingido parte da prefeitura e ferindo de morte o comandante das tropas imperiais. Uma história interessante, marcante. O resultado desse combate foi que, com esse fogo amigo e com os farrapos talvez maior número e melhores preparados, enfim, os imperiais acabaram batendo a retirada, muitos acabaram se jogando nas águas do Jacuí, morrendo afogados, e os farrapos entraram, invadiram a cidade e acabaram conquistando a cidade de Triunfo naquela ocasião. Um episódio bem interessante, merecia aí, quem sabe, uma encenação, um episódio marcante da Revolução Farroupilha, um dos combates, né, dessa guerra, vamos dizer assim, no momento que a República Rio-Grandense tinha se tornado independente, o Império não tinha aceitado, enfim. Mas tem uma outra placa um pouco mais adiante que conta a história da colocação desses plátanos que foram colocados em 1917, esses plátanos que estão na avenida. Eu fiz uma volta, voltei aqui e foi para celebrar posteriormente, né, uma passagem do Dom Pedro II, que ocorreu logo depois do término da Revolução Farroupilha em 1845, 46. Ele veio aqui com a princesa Isabel, que depois, mais tarde, ela voltou e passou uma noite aqui já com seu marido, o Conde Deu. Ali atrás está a placa
que eu te comentei, falando então que o Dom Pedro passou aqui com a Teresa Cristina, a esposa dele. Não sei se estava a então Princesa Isabel ser nascida agora, eu não sei essa informação, mas depois ali cita também que depois ela passou e dormiu aqui quando ela já estava com seu marido, onde deu. E aí em 1917 então se resolveu fazer essa homenagem, para homenagear a passagem do imperador que passou por essa rua aqui, recebido com festa, naquela situação pós-Revolução Farroupilha, enfim, que o Rio Grande do Sul voltou então a pertencer ao então Império do Brasil. E em 1917 então resolveram plantar esses plátanos na rua para marcar esse importante episódio aqui da história de triunfo dessa cidade, que tem muito mais história para contar. Até nem mostrei muito de ter circulado, talvez para mostrar mais outros prédios mais antigos. Enfim, acabou não dando. Vai ficar para uma próxima, para a gente voltar e te mostrar muito mais. Vamos pegar um pouquinho então da iluminação da noite. Lá vai uma barca, tem uma barca que atravessa aqui então lá para o outro lado, para a cidade de São Jerônimo, onde a gente vê só as luzinhas. E aqui ficou um lugar bem iluminado, não está muito movimentado, a noite nem está tão fria. Acho que o pessoal está envolvido lá com a festa ou com a igreja, enfim, talvez no verão tenha mais movimento, ou tem que pegar esse hábito, mas tem uma estrutura bem interessante que valoriza todo esse espaço. Deve ser interessante vir no outono, os plátanos já estão perdendo boa parte das folhas, ou mesmo no verão, para curtir esse lugar. Então a gente tem que voltar para te mostrar muito mais dessa cidade de triunfo. Já sabe, né? Curte, compartilhe esse vídeo com os teus amigos, segue nas nossas redes sociais, te inscreve no nosso canal do YouTube, porque eu ainda tenho muito mais para ti. Tamo junto.